Vamos lá, quarto ano, continuando agora com matemática. Conteúdo novo, conteúdo diferente agora para vocês, um pouquinho de trabalho. Vamos ter um pouquinho de trabalho com esse conteúdo aqui, tá bom? Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo bem fácil, bem legal. Só que é um conteúdo que a professora gostaria de fazer com vocês modelagem em massinha, gostaria de fazer com vocês a análise dos sólidos geométricos, pegar na mão para a gente conhecer as formas dos sólidos geométricos, e que não vai ser possível, infelizmente, né? Então a gente vai tentar imaginar. Vamos lá, unidade 9, página 132 de matemática, poliedros, tá bom? Então a gente finalizou lá na 131, né? Agora a gente está na 132. Existe um grupo de sólidos geométricos cujas superfícies são figuras planas. Então, a gente já aprendeu, né, as formas básicas e já aprendeu os sólidos geométricos, né? Que era a esfera, a pirâmide, o cubo, paralelepípedo, são os nomes daquelas formas que são tridimensionais. Então, nós temos aí o retângulo, nós temos o paralelepípedo dele. Nós temos o cubo, nós temos o quadrado, que é a forma plana. Nós temos o círculo, nós temos a esfera, nós temos o triângulo, nós temos a pirâmide, nós temos o cone, né? Então, nós temos as variações de sólidos geométricos, tá bom? Então, agora a gente vai aprender sobre os poliedros, que tem sempre uma área plana entre eles, tá? Esses sólidos são chamados de poliedros. Temos alguns exemplos aqui. Do grego, poli significa muitos e edros significa faces. Portanto, poliedro significa muitas faces retas, planas, tá bom? As faces dos poliedros são as superfícies que o formam. Cada segmento de reta comum a duas faces é chamado de aresta. Então, olha aí no nosso desenho da página 132 embaixo, o que é uma aresta. A aresta é a dobra dele, é toda a lateral que dobra a forma do sólido geométrico, tá? O vértice são as pontinhas, são as quinas. Arestas são as dobras, as laterais. O vértice são as pontinhas ou quinas. E a face são as partes retas dele. Então, são esses três nomes das partes dos poliedros, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho na página 133 sobre o prisma e na página 135 sobre a pirâmide. A gente vai até a 137 hoje, tá? O prisma. O porta-joias e o numerador que identifica os automóveis em estacionamentos a seguir são objetos que têm a forma parecida com poliedros conhecidos como prismas, tá? Observe como eles podem ser representados. Então, o primeiro aí, que é esse porta-joias, ele se chama prisma hexagonal. Por que hexagonal? Porque ele tem 6 lados, vocês estão vendo que ele tem 6 lados? E o outro é o prisma triangular, porque ele só tem 3 lados, como um triângulo. Os prismas são poliedros que têm duas faces iguais e paralelas e as demais retangulares. Então, o que acontece? Tem duas faces iguais e todas as outras são retangulares, tá? Isso acontece tanto no prisma triangular quanto no prisma hexagonal aí. Então, a gente tem aí na página 285, que é lá no final do livro, né? Vai arrancar aquela página, vai recortar e vai montar esse prisma, né? É o prisma hexagonal que a gente vai montar lá, tá bom? O que eu recomendo vocês fazerem? Primeiro, antes de montar, cola ele numa superfície mais durinha, numa cartolina, num papel mais duro que você tiver em casa. Depois recorta e monta, porque ele fica mais firme. Se não quiser ou não tiver, não tem problema, tá bom? É só uma dica para facilitar a montagem, porque não é muito fácil de montar. Vocês vão precisar de ajuda de adulto, tá bom? E se não tiver conseguindo montar no horário da atividade, no horário da aula, pode ser depois do horário, a hora que a mãe ou o pai estiver junto, para conseguir ajudar vocês a montar, tá bom? 134, temos algumas atividades aí sobre os prismas, tá bom?
Observe os prismas hexagonal e triangular e complete o quadro. Então, vocês já sabem que as faces são as partes retas, as arestas são as dobras, os lados, e os vértices são as quininhas, as pontinhas, tá bom? Então, vocês vão descobrir, olha lá no hexagonal, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices, e a mesma coisa no prisma triangular, tá bom? 2. A caixa mostrada abaixo pode ser representada por um prisma. Desenhe a representação desse prisma. Então, do mesmo jeito que a gente viu aqui na página 133, só as linhas desenhadas desse objeto, vocês vão fazer o mesmo com essa caixa. Vão desenhar só as linhas dessa caixa ali naquele campo cheio de quadradinhos, tá bom? Quantas faces, arestas e vértices tem esse prisma? Do jeito que a professora explicou. C. Desenhe um molde para montar esse prisma. Então, como se você estivesse vendo o molde dessa caixa aberta. Você vai desenhar aqui para mim, tá bom? Página 135, a pirâmide. A embalagem de presente e a vela abaixo são objetos que têm a forma parecida com poliedros, conhecidos como pirâmides, como as pirâmides do Egito, né? Observe como elas podem ser representadas. Então, a gente tem a foto de dois objetos, que é a vela e a caixa de presente, e abaixo nós temos o desenho delas, a representação. As pirâmides são poliedros em que uma das faces é chamada de base e as demais são faces laterais, que são sempre triangulares. Então, a base da pirâmide, ela não é triangular, ela é um quadrado, né? Aquela que fica embaixo. E as laterais da pirâmide são todas triangulares, que se juntam lá em cima no pontinho, né? No outro vértice. Aí, vocês vão utilizar os moldes da página 287, do mesmo jeito que a gente fez o prisma, vocês vão fazer a pirâmide, tá bom? Também recomendo, quem puder, colar primeiro em um papel mais durinho, deixa secar bastante para depois montar, tá bom? Vamos para as atividades da página 136 e 137, tá? Número 1 das atividades, página 136. Observe as pirâmides de base triangular e quadrada da página anterior e complete o quadro. Então, olha aqui. Nessa página 135, temos uma de base triangular e uma de base quadrada. A de base triangular, quantas faces, arestas e vértices. E quantas da base quadrada, tá bom? Muda bastante. 2. Analise a pirâmide abaixo e faça o que se pede. Ó, tá vendo essa pirâmide? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? E a base dela é um pentágono. Pentágono porque tem 5 lados, tá? Quantas faces, arestas e vértices tem essa pirâmide? Que figura é a base da pirâmide? Eu já falei aqui, ó, pentágono, né? Como essa pirâmide pode ser chamada? Ela pode, presta atenção, ela pode ser chamada de pirâmide de base pentagonal, tá bom? Quantas faces triangulares tem essa pirâmide? Então, quantos triângulos tem, né? A professora falou quantos lados tem. Marque com X a figura que representa o molde dessa pirâmide. Se você tivesse ele aberto para montar, qual deles seria? 3. Forme uma dupla com um colega, que não vai ser dupla. E juntos comparem o número de faces, arestas e vértices das pirâmides de bases diferentes. Existe alguma regularidade nesses números? Qual? Então, essa daqui a gente não vai fazer, porque a gente não vai comparar uma atividade com a outra, tá bom? Depois a gente tem problemas na página 137, aí só 3 probleminhas, tá? Uma indústria embala seus produtos em caixas cujas dimensões são mostradas na figura. Então, a altura de 20 centímetros, largura de 15, comprimento de 30. Se essas caixas forem empilhadas como na figura ao lado, olha, do lado tem 6 caixas empilhadas, né? Qual será o comprimento, a largura e a altura dessa pilha? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que somar, vai ser soma, tá bom? Então, a altura vai somar o 20 mais 20 mais 20, porque tem 3 caixas empilhadas, não tem? Uma em cima da outra. A largura vai somar 2, 15 mais 15, porque tem uma do lado da outra.
E no comprimento, o comprimento vai ser o mesmo, 30 centímetros, porque ele não tem mais caixas na frente, tá bom? 2. Em um dado de jogo, a soma dos valores das faces opostas é 7. A figura abaixo mostra o molde feito do dado ao lado. Desenhe as faces que faltam. Então, se você sabe que de um lado do dado e do outro lado do dado juntos dão 7, então você vai ter que descobrir qual é as bolinhas que tem que desenhar do outro lado do dado, tá bom? Então, aqui a gente tem só o 5 e o 6 desenhado. Então, a gente sabe que o outro lado desse 6 é o 1. Vamos imaginar que você montou esse dado. É o 1. Então, o 5 aqui, ó, o outro lado do 5 para dar 7, porque a soma tem que dar 7, tem que ser 2 bolinhas. Então, a gente vai desenhar as bolinhas de acordo, como se a gente tivesse montado esse dado, e o contrário do lado dele tem que dar a soma 7 bolinhas, tá bom? 3. Um modo de brincar com cartas de baralho é montar uma pirâmide de cartas. Vocês já fizeram isso? Muito difícil. Conforme o que estudamos, a pirâmide de cartas parece realmente uma pirâmide? Discuta com seus colegas. Ela parece uma pirâmide ou ela não parece uma pirâmide? Por quê? Tá? Então, vamos pensar aí e vamos montar os poliedros. Depois vocês tiram foto deles e manda para mim a foto deles prontos, tá bom? Esse poliedro pode fazer até o final da semana, não tem problema, tá? Porque vocês vão precisar de mais dias, de mais dedicação, talvez de mais tempo para secar, se vocês colarem na folha mais durinha, tá bom? Então eu quero que vocês façam com dedicação, tá bom? Mas não deixem de mandar, que também vale nota. Gente, um beijo para vocês, bom final de dia, boa atividade. Amanhã a gente volta com mais matemática e história. Um beijo.